A Lógica do Cisne Negro, do autor Nassim Taleb. Capítulo 18. A incerteza do impostor. Este capítulo final da parte 3 concentra-se em uma ramificação principal da falácia lúdica. Como aqueles cujo trabalho é tornar-nos conscientes da incerteza nos decepcionam e nos desviam para certezas fajutas pela porta dos fundos. A falácia lúdica revisitada. Expliquei a falácia lúdica com a história do cassino e insisti que a aleatoriedade esterilizada dos jogos não se parece com a aleatoriedade da vida real. Observe novamente a figura 7 no capítulo 15. Os dados são diluídos na média, tão rápido que posso dizer com certeza que o cassino ganhará de mim dentro de um longo prazo muito próximo na roleta. Por exemplo, pois o ruído será anulado, mas não as habilidades. Nesse caso, a vantagem do cassino. Quanto mais o período for estendido, ou o tamanho das apostas for reduzido, mais a aleatoriedade, por conta da média, é excluída desses construtos de jogos de azar. A falácia lúdica está presente nos seguintes esquemas aleatórios: caminhada aleatória, jogos de dados, jogos de cara ou coroa, a infame cara ou coroa digital, expressa como 0 ou 1, movimento browniano, que corresponde ao movimento de partículas de pólen na água, e exemplos similares. Esses esquemas geram uma qualidade de aleatoriedade que nem mesmo chega a se qualificar como aleatoriedade. Proto-aleatoriedade seria uma designação mais apropriada. Essencialmente, todas as teorias construídas em torno da falácia lúdica ignoram uma camada de incerteza. Pior ainda, seus proponentes nem sabem disso. Uma aplicação rigorosa deste foco na pequena, em oposição à grande incerteza, diz respeito ao velho princípio da maior incerteza. Encontre o impostor. O maior princípio da incerteza afirma que na física quântica não se pode medir certos pares de valores, com precisão arbitrária, como a posição e a força cinética das partículas. Você atingirá um limite inferior de medição. O que se ganha na precisão de um é perdido no outro. Portanto, existe uma incerteza irredutível que, teoricamente, desafiará a ciência e permanecerá para sempre uma incerteza. Essa incerteza mínima foi descoberta por Werner Heisenberg em 1927. Acho ridículo apresentar o princípio da incerteza como se tivesse qualquer coisa a ver com incerteza. Por quê? Primeiro, essa incerteza é gaussiana. Na média, ela desaparecerá. Lembre-se que o peso de nenhuma pessoa isolada alterará significativamente o peso total de 1000 pessoas. Pode ser que permaneçamos para sempre sem ter certeza acerca das posições futuras das partículas pequenas, mas essas incertezas são muito pequenas e muito numerosas, e diluem-se na média. Pelo amor de Plutão, diluem-se na média. Elas obedecem à lei dos grandes números que discutimos no capítulo 15. A maioria dos outros tipos de aleatoriedade não se dilui na média. Se existe uma coisa neste planeta que não é tão incerta assim, é o comportamento de um agrupamento de partículas subatômicas. Por quê? Porque, como disse, quando se olha para um objeto composto por um agrupamento de partículas, as flutuações das partículas tendem a se equilibrar. Mas eventos políticos, sociais e climáticos não possuem essa propriedade conveniente e, patentemente, não podemos prevê-las, de forma que quando você ouvir especialistas apresentando os problemas da incerteza em termos de partículas subatômicas, é bem provável que o especialista seja um impostor. Na verdade, esse pode ser o melhor modo de se detectar um impostor. Ouço com frequência as pessoas dizerem: é claro que existem limites para nosso conhecimento, e em seguida invocarem o princípio da maior incerteza enquanto tentam explicar que não podemos modelar tudo. Ouvi tipos como o economista Myron Scholes dizerem isso em conferências, mas estou sentado aqui em Nova York, em agosto de 2006, tentando ir para minha aldeia ancestral de Amion, Líbano. O aeroporto de Beirute está fechado devido ao conflito entre Israel e a milícia xiita Hezbollah. Não existe uma programação de voos publicada que me informe quando a guerra terminará, caso termine. Não posso saber se minha casa estará de pé, se Amion ainda estará no mapa. Lembre-se que a casa da família já foi destruída uma vez. Não consigo saber se a guerra irá degenerar em algo ainda mais grave. Observando o resultado da guerra, com todos os meus parentes, amigos e propriedades expostos a ela, encaro limites verdadeiros de conhecimento. Será que alguém pode me explicar por que eu deveria me importar com partículas subatômicas que de todo modo convergem em uma curva gaussiana?
As pessoas não podem prever quanto tempo ficarão felizes com objetos recém-adquiridos, quanto tempo seus casamentos durarão, nem como se sairão em um novo emprego, mas citam as partículas subatômicas como sendo os limites da predição. Elas estão ignorando um mamute diante de si, em prol de uma questão que não pode ser vista nem mesmo com um microscópio. Os filósofos podem ser perigosos para a sociedade? Irei mais além. Pessoas que se preocupam com centavos em vez de dólares podem ser perigosas para a sociedade. Elas são bem intencionadas, mas, invocando o argumento de Bastiat do capítulo 8, são uma ameaça para nós. Elas estão desperdiçando nossos estudos sobre incerteza, concentrando-se no insignificante. Nossos recursos, tanto cognitivos quanto científicos, são limitados, talvez limitados demais. Aqueles que nos distraem aumentam os riscos de cisnes negros. É válido discutir aqui esta comoditização da noção de incerteza como sintoma da cegueira ao cisne negro, visto que as pessoas no ramo de finanças e da economia estão mergulhadas na curva gaussiana a ponto de serem sufocadas por ela. Procurei por economistas financeiros com inclinações filosóficas para ver como seu pensamento crítico permite que lidem com o problema. Achei alguns. Uma dessas pessoas obteve um doutorado em filosofia e então, 4 anos depois, outro em finanças. Ele publicou artigos nas duas áreas, assim como diversos livros-textos sobre finanças. Mas fiquei desanimado. Ele parecia ter compartimentalizado suas ideias sobre incerteza para que tivesse 2 profissões distintas, filosofia e finanças quantitativas. O problema da indução, do mediocristão, da opacidade epistêmica ou da pressuposição ofensiva da curva gaussiana não eram vistos por ele como problemas reais. Seus diversos livros-texto enfiavam métodos gaussianos nas cabeças dos alunos, como se o autor tivesse esquecido que era filósofo. Então ele lembrava prontamente que era filósofo quando escrevia textos de filosofia sobre questões aparentemente acadêmicas. A mesma especificidade de contexto leva as pessoas a usar a escada rolante para ir se exercitarem no Stairmasters, mas o caso do filósofo é muito mais perigoso, já que ele utiliza nosso armazenamento para pensamento crítico em uma ocupação estéril. Filósofos gostam de praticar o pensamento filosófico em assuntos nada originais, que outros filósofos chamam de filosofia, e deixam as próprias mentes de lado quando estão fora desses assuntos. O problema da prática. Apesar de atacar tanto a curva na forma de sino, o platonismo e a falácia lúdica, meu problema principal não é tanto com os estatísticos, afinal de contas, eles são pessoas que fazem cálculos, não pensadores. Deveríamos ser muito menos tolerantes com os filósofos, com seus fiéis subordinados burocráticos fechando nossas mentes. Os filósofos, cães de guarda do pensamento crítico, têm deveres que vão além dos de outras profissões. Quantos Wittgensteins podem dançar na cabeça de um alfinete? Um número de pessoas vestidas de modo meio desleixado, mas com aparência pensadora, reúne-se em um lugar, olhando silenciosamente para um palestrante convidado. Todos são filósofos profissionais, comparecendo ao prestigioso colóquio semanal em uma universidade na região de Nova York. O palestrante está sentado com o nariz enfiado em uma pilha de páginas datilografadas, as quais lê em um tom monótono. É difícil acompanhá-lo, então sonho acordado um pouco e perco o fio condutor do tema. Posso perceber vagamente que a discussão gira em torno de algum debate filosófico sobre marcianos invadindo sua cabeça e controlando sua vontade, impedindo ao mesmo tempo que você se dê conta disso. Parece haver um grande número de teorias sobre essa ideia, mas a opinião do palestrante difere das de outras pessoas que escreveram sobre o tema. Ele passa algum tempo mostrando onde sua pesquisa sobre esses marcianos sequestradores de mentes é única. Depois do monólogo, 55 minutos de leitura incessante do material datilografado, ocorre um breve intervalo, seguido por outros 55 minutos de discussão sobre marcianos implantando chips e outras conjecturas bizarras. Wittgenstein é mencionado de vez em quando. Sempre se pode mencionar Wittgenstein, já que ele é suficientemente vago para sempre parecer relevante. Toda sexta-feira, às 16 horas, o salário desses filósofos será depositado em suas respectivas contas bancárias. Uma proporção fixa de seus rendimentos, cerca de 16% em média, irá parar no mercado de ações, na forma de um investimento automático do fundo de pensão da universidade. Essas pessoas são empregadas profissionalmente no negócio de questionar o que tomamos por certo,
São treinadas para argumentar sobre a existência de deuses, a definição da verdade, a vermelhidão do vermelho, o significado do significado, a diferença entre as teorias semânticas da verdade, representações conceituais e não conceituais, mas acreditam cegamente no mercado de ações e na capacidade do gerente do fundo de pensão. Por que fazem isso? Porque aceitam que é isso que as pessoas deveriam fazer com suas economias. Porque especialistas dizem-lhes isso. Eles duvidam dos próprios sentidos, mas não duvidam nem por um segundo das compras automáticas que fazem no mercado de ações. Essa dependência de domínio do ceticismo não é nada diferente da dos médicos. Além disso, eles podem acreditar sem questionar que podemos prever eventos sociais, que o Gulag o deixará um pouco mais forte, que políticos sabem mais sobre o que está acontecendo do que seus motoristas, que o presidente do Federal Reserve salvou a economia e em muitas outras coisas. Podem acreditar também que questões de nacionalidade, eles sempre colocam francês, alemão ou americano antes do nome de um filósofo, como se isso tivesse algo a ver com qualquer coisa que ele tenha para dizer. Passar tempo ao lado dessas pessoas, cuja curiosidade é focada em tópicos regimentados de prateleira, é sufocante. Onde está Popper quando você precisa dele? Espero ter transmitido de maneira suficientemente eficaz a noção de que, como praticante, meu pensamento é enraizado na crença de que não se pode partir de livros para problemas, e sim o contrário, de problemas para livros. Essa abordagem incapacita boa parte da verborragia construtora de carreiras. Um acadêmico não deveria ser uma ferramenta de biblioteca para construir outra biblioteca, como na piada de Daniel Dennett. Obviamente, o que estou dizendo aqui já foi dito antes por filósofos, pelo menos filósofos de verdade. A observação a seguir é uma das razões pelas quais tenho um respeito excessivo por Karl Popper. Ela é uma das poucas citações nesse livro que não estou atacando. Abre citação. A degeneração das escolas filosóficas é, por sua vez, a consequência da crença equivocada de que se pode filosofar sem que se tenha sido compelido a filosofar por problemas fora da filosofia. Problemas filosóficos genuínos são sempre enraizados fora da filosofia, e eles morrem se essas raízes apodrecerem. Grifo meu. As raízes são facilmente esquecidas por filósofos que estudam filosofia em vez de serem forçados rumo à filosofia pela pressão de problemas não filosóficos. Fecha a citação. Tal forma de pensar pode explicar o sucesso de Popper fora da filosofia, especialmente com cientistas, operadores e tomadores de decisão, assim como o fracasso relativo dentro dela. Ele é raramente estudado pelos colegas filósofos, que preferem escrever ensaios sobre Wittgenstein. Repare também que não quero ser arrastado para debates filosóficos com a ideia do cisne negro. O que quero dizer por platonismo não é tão metafísico assim. Muitas pessoas discutiram comigo se sou contra o essencialismo, ou seja, as coisas que defendo não têm uma essência platônica. Se acredito que a matemática funcionaria em um universo alternativo ou algo do gênero. Deixe-me esclarecer as coisas. Sou um praticante objetivo. Não estou dizendo que a matemática não corresponde a uma estrutura objetiva da realidade. Tudo o que quero mostrar é que estamos, do ponto de vista epistemológico, colocando o carro na frente dos bois, e que, no espaço da matemática possível, arriscamos usar a matemática errada e sermos cegados por ela. Acredito verdadeiramente que existem algumas matemáticas que funcionam, mas essas matemáticas não estão tão facilmente ao nosso alcance quanto parece aos confirmadores. O bispo e o analista. Fico irritado com mais frequência com aqueles que atacam o bispo, mas que, de alguma forma, acreditam no analista de títulos, aqueles que exercem o próprio ceticismo contra a religião, mas não contra a economia, cientistas sociais e estatísticos impostores. Usando o viés confirmatório, essas pessoas dirão a você que a religião foi horrível para a humanidade, contando as mortes causadas pela Inquisição e por diversas guerras religiosas, mas não mostrarão quantas pessoas foram mortas pelo nacionalismo, pela ciência social e pela teoria política durante o stalinismo ou a Guerra do Vietnã. Nem mesmo os padres recorrem aos bispos quando se sentem mal. A primeira parada é o consultório médico. Mas vamos aos escritórios de muitos pseudocientistas e especialistas por falta de alternativa. Não acreditamos mais na infalibilidade papal,
Contudo, parecemos acreditar na infalibilidade do Nobel, como vimos no capítulo 17. Mais fácil do que se pensa. O problema da decisão sob o ceticismo. Eu disse o tempo todo que existia um problema com a indução e o cisne negro. Na verdade, a situação é muito pior. Pode ser que tenhamos um problema igual com o ceticismo impostor. Não posso fazer nada para impedir o sol de não nascer amanhã. Não importa o quanto me esforce. Não posso fazer nada acerca da existência ou não de vida após a morte. Não posso fazer nada quanto a marcianos ou demônios tomarem conta de meu cérebro. Mas tenho muitas maneiras de evitar ser um trouxa. Não é muito mais difícil do que isso. Concluo a parte 3, reiterando que o antídoto para os cisnes negros é precisamente ser não comoditizado no meu modo de pensar, mas além de evitar ser um trouxa, tal atitude presta-se a um protocolo de como agir, não de como pensar, e sim de como converter conhecimento em ação e compreender o valor do conhecimento. Vamos examinar o que se deve fazer ou não com isso na seção final do livro. Capítulo 19. Ou como ficar quite com o cisne negro. É chegada a hora para algumas palavras finais. Metade do tempo sou hipercético. Na outra metade, defendo certezas e posso ser intransigente em relação a elas, com uma atitude muito obstinada. Obviamente, sou hipercético onde outros, especialmente os que chamo de Bildungsphilisters, são crédulos, e sou crédulo onde outros parecem ser céticos. Sou cético em relação à confirmação, mas apenas quando os erros têm um preço alto, mas não quanto à desconfirmação. Ter muitos dados não propicia a confirmação, mas uma única observação pode desconfirmar. Sou cético quando suspeito que haja aleatoriedade descontrolada, e crédulo quando acredito que a aleatoriedade é moderada. Metade do tempo odeio os cisnes negros, na outra metade tenho amor por eles. Gosto da aleatoriedade que produz a textura da vida, os acidentes positivos, o sucesso do pintor Apelles, os presentes em potencial pelos quais não é necessário pagar. Poucos compreendem a beleza na história de Apelles. Na verdade, a maioria das pessoas exercita a evitação de erros, reprimindo o Apelles que existe dentro delas. Metade do tempo sou hiperconservador na condução de meus negócios. Na outra metade, sou hiperagressivo. Isso pode não parecer excepcional, exceto que meu conservadorismo aplica-se ao que os outros chamam de correr riscos, e minha agressividade a áreas onde recomendam cuidado. Preocupo-me menos com pequenos fracassos e mais com fracassos grandes e potencialmente terminais. Preocupo-me muito mais com o mercado de ações promissor, especialmente com as ações seguras de primeira linha, do que com empreendimentos especulativos. As primeiras apresentam riscos invisíveis, e os últimos não oferecem surpresas. Já que se sabe o quanto são voláteis, é possível limitar as perdas através do investimento de quantias pequenas. Preocupo-me menos com riscos anunciados e sensacionais e mais com os riscos ocultos e perversos. Preocupo-me menos com terrorismo do que com diabetes, assim como me preocupo menos com questões que costumam preocupar as pessoas por serem preocupações óbvias, e mais com questões que residem além de nossa consciência e do discurso comum. Também devo confessar que não me preocupo muito. Tento me preocupar com questões sobre as quais posso fazer alguma coisa. Preocupo-me menos com constrangimento do que com perder uma oportunidade. No final das contas, essa é uma regra trivial de tomada de decisão. Sou muito agressivo quando posso obter exposição a cisnes negros positivos, quando o fracasso seria de pouca importância, e muito conservador quando estou sob a ameaça de um cisne negro negativo. Sou muito agressivo quando um erro em um modelo pode me beneficiar e paranoico quando o erro pode ser prejudicial. Isso pode não ser muito interessante, exceto que é exatamente o que as outras pessoas não fazem. Nas finanças, por exemplo, elas usam teorias frágeis para administrar os riscos e submetem ideias extravagantes a um escrutínio racional. Metade do tempo sou um intelectual, na outra sou um praticante objetivo. Sou objetivo e prático em questões acadêmicas e intelectual quando se trata da prática. Metade do tempo sou superficial, na outra metade, desejo evitar a superficialidade. Sou superficial no que diz respeito à estética. Evito a superficialidade no contexto de riscos e retornos. Meu esteticismo faz com que coloque poesia à frente da prosa, gregos à frente de romanos, dignidade à frente de elegância, elegância à frente de cultura
cultura à frente de erudição, erudição à frente do conhecimento, conhecimento à frente do intelecto e intelecto à frente da verdade. Mas apenas para questões que estão livres do cisne negro. Nossa tendência é a de sermos muito racionais, exceto quando se trata do cisne negro. Metade das pessoas que conheço me chama de irreverente. Você leu meus comentários sobre professores locais platonizados. Metade me chama de bajulador. Você viu minha devoção servil a Rouet, Bailey, Popper, Poincaré, Montaigne, Hayek e outros. Metade do tempo odeio Nietzsche. Na outra metade, gosto de sua prosa. Quando perder um trem não dói. Certa vez, recebi um conselho que mudou minha vida, mas que, diferentemente do conselho que recebi de um amigo no capítulo 3, considero aplicável, sábio e empiricamente válido. Meu colega de turma em Paris, o futuro novelista Jean-Olivier Tedesco, pronunciou enquanto me impedia de correr para pegar o metrô: não corro para pegar trens. Esnobe seu destino. Ensinei-me a resistir à vontade de correr para chegar na hora. Isso pode parecer um conselho muito pequeno, mas ficou gravado. Ao recusar-me a correr para pegar trens, senti o valor verdadeiro da elegância e da estética no comportamento, uma sensação de estar no controle do meu tempo, de minha agenda e de minha vida. Perder um trem só é doloroso se você correr para pegá-lo. Da mesma forma, não estar de acordo com a ideia de sucesso que as pessoas esperam de você só é doloroso se for isso que estiver procurando. Você está acima da competição e da hierarquia social, e não fora delas, se fizer isso por escolha própria. Abandonar uma posição bem remunerada, se for sua decisão, parecerá uma recompensa melhor do que a utilidade do dinheiro envolvido. Pode parecer loucura, mas tentei fazer isso e funciona. Esse é o primeiro passo rumo ao estoico que manda o destino às favas. Você tem muito mais controle sobre a própria vida se decidir seu critério por conta própria. A Mãe Natureza deu-nos alguns mecanismos de defesa, como na fábula de Esopo. Um deles é a capacidade de considerar que as uvas que não podemos alcançar ou não alcançamos estão azedas. Mas um desdém e uma rejeição prévia agressivamente estoica das uvas é ainda mais gratificante. Seja agressivo, seja aquele que renuncia, se tiver coragem. É mais difícil ser um perdedor em um jogo estabelecido por si próprio. Em termos de cisne negro, isso significa que você é exposto ao improvável somente se permitir que ele o controle. Você sempre pode controlar o que você faz, portanto, faça disso seu objetivo. Fim. Mas todas essas ideias, toda a filosofia da indução, todos os problemas com o conhecimento, todas as oportunidades extraordinárias e perdas possíveis assustadoras, tudo empalidece diante da seguinte consideração metafísica. Às vezes, fico estarrecido ao ver como as pessoas podem ter um dia terrível ou ficar com raiva porque sentem que foram trapaceadas por uma refeição ruim, por um café frio, uma rejeição social ou uma recepção rude. Lembre-se de minha discussão no capítulo 8 sobre a dificuldade em se perceber as probabilidades verdadeiras de eventos que dirigem sua própria vida. Esquecemos rapidamente que estar vivo já é uma sorte extraordinária, um evento remoto, uma ocorrência aleatória de proporções monstruosas. Imagine uma partícula de poeira ao lado de um planeta, bilhões de vezes o tamanho da Terra. A partícula de poeira representa a probabilidade a favor de seu nascimento. O planeta gigantesco seria a probabilidade contra. Portanto, deixe de se preocupar com coisas pequenas. Não seja como um ingrato que ganhou um castelo de presente e preocupou-se com um mofo no banheiro. Pare de olhar os dentes do cavalo que ganhou de presente. Lembre-se de que você é um cisne negro. E obrigado por ler meu livro. Epílogo. Os Cisnes Brancos de Yevgenia. Yevgenia Krasnova entrou na hibernação necessária para escrever um novo livro. Ela ficou na cidade de Nova York, onde achou mais fácil encontrar tranquilidade, a sós com o texto. Era mais fácil se concentrar depois de longos períodos nos quais ficava cercada por multidões, esperando deparar-se com Nero para que pudesse fazer um comentário malicioso com ele. Talvez humilhá-lo, possivelmente reconquistá-lo. Ela cancelou sua conta de e-mail, passou a escrever à mão, pois achava relaxante, e contratou uma secretária para datilografar o texto. Passou 8 anos escrevendo, apagando, corrigindo, descarregando ocasionalmente sua raiva na secretária, entrevistando novas secretárias e reescrevendo calmamente. Seu apartamento estava enfumaçado,
com papéis espalhados sobre todas as superfícies. Como todo artista, permanecia insatisfeita com o estado de completude de sua obra, mas sentia que tinha ido muito mais a fundo do que com o primeiro livro. Ela ria do público que exaltava o trabalho anterior, pois agora o considerava superficial, concluído às pressas e não filtrado. Quando o novo livro, apropriadamente intitulado The Loop, O Ciclo, foi lançado, e Evgenia foi suficientemente esperta para evitar a imprensa e ignorar as resenhas e permaneceu isolada do mundo exterior. Como esperado pelo editor, as críticas foram elogiosas, mas, estranhamente, poucas pessoas estavam comprando o livro. Os fãs passaram anos esperando e falando sobre ele. O editor, que agora tinha uma coleção muito grande de óculos cor-de-rosa e adotara um estilo de vida extravagante, estava naquele momento apostando tudo em Evgenia. Ele não tivera nenhum outro sucesso, nem tinha outro em vista. Precisava faturar muito para pagar por sua vila em Carpentras, na Provence, e cobrir as despesas do acordo financeiro feito com a ex-esposa, assim como comprar um novo Jaguar conversível, cor-de-rosa. Estava certo de que tinha boas chances com o livro tão aguardado de Evgenia, e não conseguia entender por que todos diziam que era uma obra-prima, mas ninguém o comprava. Um ano e meio depois, The Loop estava efetivamente fora de catálogo. O editor, agora com graves problemas financeiros, achava que sabia o motivo. O livro era longo demais, e Evgenia deveria ter escrito um livro mais curto. Depois de um extenso episódio choroso, mas tranquilizador, Evgenia pensou nos personagens nos romances chuvosos de Georges Simenon e Graham Greene. Eles viviam em um estado de mediocridade entorpecente e segura. Ser de segunda classe tinha seu charme, pensou Evgenia, e ela sempre preferira charme à beleza. Portanto, o segundo livro de Evgenia também foi Um Cisne Negro.